Não dá ainda para falar, pelo menos em termos de Brasil, da maldição do segundo mandato. Porque aqui nós só tivemos três presidentes agora reeleitos. O Lula, que teve um segundo mandato muito melhor do que o primeiro mandato. O Fernando Henrique, que teve um péssimo segundo mandato. E a Dilma, que está mal começando e que não se sabe como será esse segundo mandato. Mas ela deve ficar de sobreaviso, ela deve prestar atenção. Pelo menos em vários países, e países de democracia muito mais consolidada do que a nossa, em vários países a maldição do segundo mandato é uma coisa horrorosa. Por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tiveram um grande presidente, pelo menos do ponto de vista de popularidade e tudo, chamado Reagan, Ronald Reagan. O Reagan teve um excelente primeiro mandato. E no segundo, a CIA que está aí com essa história de tortura, ela contrabandeou armas para fazer uma guerra de guerrilha contra o governo da Nicarágua. E isso no segundo mandato do Reagan. Deixou o presidente muito mal. A mesma coisa aconteceu com o Bill Clinton. Bill Clinton fez um excelente primeiro mandato e todo o seu segundo mandato foi à sombra do grande escândalo do relacionamento secreto dele com uma moça chamada Mônica Lewinsky, que era uma estagiária da Casa Branca. Por muito pouco o Clinton não foi cassado, não perdeu o seu mandato. A mesma coisa também se deu em termos de segundo mandato com o George Bush. O Bush que presidia os Estados Unidos quando aconteceu o 11 de setembro. E ele ficou muito popular pela reação dele ao terrorismo. No segundo mandato dele, ele enfrentou a maior crise econômica da história dos Estados Unidos desde os anos 30. E aí foi um fiasco. O pior de todos eles, na verdade, foi o Nixon. Nixon se elegeu presidente dos Estados Unidos, ganhando em 49 dos 50 estados americanos. E no segundo mandato dele, ele simplesmente foi obrigado a renunciar por causa do escândalo de Watergate. Foi um escândalo de espionagem, o Partido Republicano do Nixon espionando o Partido Democrata. Dilma tem que levar isso em conta, mesmo não sendo essa uma tradição brasileira.